RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A forma de ver televisão evoluiu. O CST On vê os teus canais favoritos, onde e quando quiseres, por apenas 25 dobras. Para ativar, envia uma SMS gratuita para 19501. Recebe SMS de confirmação com a palavra passe de acesso e o link para descarregar a aplicação, disponível para clientes pré-pagos e pós-pagos. CST On, a tua TV, sempre contigo. No passado sábado, foram postas a circular informações sobre a existência de um mandado de detenção internacional visando um cidadão sueco, alegadamente tratar-se de um conselheiro especial do Presidente da República. Na ocasião, a Presidência reagiu a estas alegações, emitindo através da sua página oficial um comunicado a esclarecer alguns factos. Hoje, estando na posse de alguns elementos e informações provindas de entidades oficiais ligadas ao assunto, considero oportuno, através dessa declaração à imprensa, prestar os seguintes esclarecimentos, alguns deles já constantes no comunicado da Presidência da República no dia 20 de fevereiro. Em 4 de dezembro de 2025, o Sr. Stig Carl Magnus Carlsson foi nomeado para o exercício das funções de Conselheiro Especial do Presidente da República. Como habitualmente, constava do processo conducente à nomeação o registro criminal do referido cidadão, emitido pelas autoridades suecas em 2 de outubro de 2025. No registro criminal, nada constava contra a pessoa em causa, ou seja, o mesmo tinha um registro criminal limpo, do qual não constava qualquer tipo de referência a eventuais condenações existentes sobre o mesmo. Repito, o cidadão sueco apresentou um registro criminal limpo, ao contrário do que algumas pessoas bem identificadas propalaram nas redes sociais e também ao contrário do que alguma imprensa, cada vez menos credível, transmitiu em jeito de informação. Certo é que a Presidência foi posteriormente informada pelo próprio conselheiro em causa de que corria a seus termos na Suécia um processo judicial no qual o seu nome era mencionado. Embora tal circunstância se circunscrevesse ao estritamente âmbito pessoal, não tendo qualquer relação com o exercício das funções que desempenhava junto à Presidência da República, movido pelo sentido de responsabilidade institucional pelo qual tenho pautado sempre as minhas decisões, considerei por bem exonerar o senhor das funções de conselheiro especial para as quais havia sido nomeado. Assim, o senhor Carlsson foi exonerado das funções de conselheiro especial do Presidente da República em 4 de fevereiro, através do Decreto Presidencial 6/2026. Tomei conhecimento da detenção do ex-conselheiro pela nossa Polícia Judiciária, ocorrida no domingo na região autónoma do Príncipe, e soube, através da TVS, que o mesmo foi detido na sequência de uma solicitação da Interpol feita ao Gabinete Central Nacional da Interpol, que informou as autoridades competentes de São Tomé sobre indícios da presença do cidadão em território são-tomense e da pendência sobre o mesmo de um mandado de detenção com eficácia internacional pela prática de crime de ofensas corporais graves, detenção e uso de armas proibidas e violação sexual grave. Portanto, todo o resto que foi e tem sido veiculado, quer nas redes sociais, quer nos órgãos convencionais de comunicação social, é-me estranho e tudo indica não corresponder à verdade. Reafirmo o meu compromisso inabalável com a legalidade, a transparência, a salvaguarda do interesse público e a defesa do bom nome do país, que é nosso e cujos destinos, ao mais alto nível, os santomenses me confiaram a condução através da sua vontade manifestada nas urnas. Ao terminar, apelo à serenidade dos cidadãos e à preservação da paz social, valores que sempre distinguiram a nossa nação. Que prevaleça o espírito de concórdia e o compromisso com a República. Viva a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Posto isto,
Na sequência deste caso, envolvendo o seu ex-conselheiro especial, o senhor tem sido, passo a expressão, vilipendiado na praça pública, sobretudo nas redes sociais. Como é que reage a essas acusações de que o senhor tem sido vítima? Aliás, algumas pessoas até defendem que o senhor devia renunciar ao cargo. Como é que reage a isto? Bom, eu reajo com normalidade, porque nós conhecemos quem são essas pessoas. Nós sabemos de onde provêm esse tipo de atitudes. Vêm de círculos muito identificados, conhecidos, um grupo de pessoas que, ao contrário daquilo que devem fazer, colocar São Tomé e Príncipe em primeiro lugar, não passam do que a defesa de interesses de indivíduos e de pequenos grupos. A verdade há de vir à tona completamente e não vejo nos mecanismos de clarificar, seja que situação for, a ofensa, a malcriadez e a falta de atitude e de respeito para com as pessoas. Nós, ao longo desse tempo, ninguém pode dizer que a justiça não está a fazer o seu trabalho, ou seja, o que for que haja interferência. Portanto, neste momento, depois desta declaração, é tudo quanto eu tenho a dizer. A justiça continuará a fazer o seu trabalho para o esclarecimento cabal daquilo que envolve o cidadão, que ele tem direito à inocência enquanto não for condenado. E não me parece que seja o caso. Muito obrigado. A dada altura da sua intervenção, teria referido a uma imprensa cada vez menos credível. Quero aqui, se calhar, detalhar este pequeno pormenor, de imprensa menos credível. Bom, Está-se a referir a que órgão concretamente? Sobre esta situação do ex-conselheiro, eu acho que responderei a esta questão e não pronunciar-me mais sobre a situação, até porque ela está no foro da Justiça. Eu considero a possibilidade de apresentar queixa-crime contra a entidade e pessoas que aproveitaram da situação para difamar, ofender e difundir informações falsas a meu respeito. E aqui nós podemos conhecer essas pessoas, essas entidades que difamaram? No momento próprio saberão, brevemente saberão, mas sobre este assunto, não, até porque está a decorrer os seus termos no foro judicial, deixemos que a Justiça faça o seu trabalho. Sr. Presidente, ainda na sequência deste facto, acha que está montada alguma cabala contra a sua pessoa? Repara, acredito que não. Eu prefiro não pensar assim. Até porque o que me move e o que eu apelo aos santomenses em geral é colocarmos São Tomé e Príncipe nas nossas preocupações. Repara, eu desvio aqui, mas para complementar a sua pergunta. Os últimos factos na Assembleia Nacional demonstram isso mesmo. Antes de entrar em detalhe, porque eu sei que certamente me perguntarão, repara, quando dossiês, projetos de lei importantíssimos para a vida da nação dormem na Assembleia durante anos, essas pessoas que dizem defender o povo estão a tratar do povo, estão a pensar em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos o projeto de ratificação do empréstimo, do acordo de empréstimo para construir o novo hospital. Está adormecido nas comissões da Assembleia e só recentemente, durante meses, só recentemente foi aprovado. Então, meia dúzia de pessoas, sob orientação de quem quer que seja, podem bloquear o funcionamento de um país, mas esteve bloqueado. Nós tivemos a lei eleitoral bloqueada durante anos, só recentemente foi aprovada. Nós tivemos a lei das ordens honoríficas, eu refiro-me a isso de grande importância e vou-vos dizer porquê. Sem essa lei, São Tomé e Príncipe
festejou os 50 anos da sua independência e não pôde condecorar seja quem for, nem uma única pessoa, porque não temos lei. E somos o único país membro dos PALOP que não o podemos fazer. Porque a lei está adormecida na Assembleia. Então, quem diz que está pelo povo, preocupa-se com o povo, bloqueia o funcionamento das instituições, meia dúzia de pessoas podem bloquear um país. Mas é o que estava a acontecer. Nós, quando decidimos declarar o período correspondente aos festejos do 50º aniversário, eu fiz essa declaração na Ilha do Príncipe, creio no mês de abril. Constituímos comissões de trabalho. A mais alta comissão, chamámos-la de Comissão de Honra, que integrava o Presidente da República, a então Presidente da Assembleia, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Primeiro-Ministro e mais alguns elementos. A primeira reunião dessa comissão aconteceu aqui, nesta sala, no dia 21 de abril de 2025. E já nessa altura mencionamos e falou-se da lei das ordens honoríficas. A senhora Presidente sabe o que é que nos disse? Que está na primeira comissão e que ia diligenciar. Essa lei chegou ontem ao Palácio para ser promulgada. Os festejos terminaram no dia 31 de dezembro. Então, o país iria continuar assim. Portanto, são estas pequenas coisas que é preciso que as pessoas saibam, que realmente usar o nome do povo tem que ser com consciência. Dizer às pessoas, eu estou preocupado com Santo Tomé e Príncipe, mas mostrar que está preocupado com Santo Tomé e Príncipe. Não usar e, por trás, bloquear todo um sistema para semear o caos. E nós não vamos permitir. Eu, pelo menos, tudo farei para que o país não seja um feudo de quem quer que seja. O país seja de todos os santomenses, enquanto eu estiver em funções. Ainda relativamente a esta matéria do seu conselheiro, o seu ex-conselheiro especial, disse que tinham, o referido indivíduo sueco, tinha um antecedente criminal limpo, mas depois de tudo isso que aconteceu, hoje sente-se arrependido pelo facto de lhe ter nomeado como conselheiro especial? De tudo quanto tem-se dito, tem-se escrito? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque a nomeação dos conselheiros é com o propósito de contribuir para melhorar o desenvolvimento do nosso país. Os critérios que movem a nomeação de um conselheiro são trazer investimentos e trabalhar em projetos que são essenciais. Este senhor estava a trabalhar em alguns projetos, 2 deles de capital importância para o país. Um no domínio da saúde, muito importante, e outro no domínio da segurança marítima no Golfo da Guiné. Mas, como digo, à altura da sua nomeação, nada constava contra o referido senhor. E agora, deixemos a Justiça acabar de lidar com o processo e o senhor terá todo o tempo de se defender e limpar a sua imagem, caso assim seja, que é o que eu espero. Algumas das pessoas que hoje lhe criticam por causa desta nomeação estariam por detrás desta nomeação, teria-lhe aconselhado a nomear este sueco como seu conselheiro? Prefiro não pensar dessa maneira porque não me movi a pensar na maldade das outras pessoas. Mas houve influência de algumas dessas pessoas não para faço que ideia. essa nomeação se fizesse? Não faço ideia. Eu movo-me pela minha consciência. Ouço os conselhos todos, converso com quem acho que seja necessário, considero as opiniões todas que me dizem, mas a decisão é minha e em consciência. Sr. Presidente da República, nós estamos diante de um país que nos últimos dias tem sido alvo de muitos dossiês polémicos. Ultimamente nós sabemos dos incidentes na crise parlamentar na Assembleia Nacional, que levou à constituição da nova maioria. Houve o caso da destituição da Presidente da Assembleia Nacional, consequentemente também a aprovação da lei, digamos, a revogação da lei interpretativa que destituiu os juízes do Tribunal Constitucional. Como é que vê todo este dossiê, como é que vê toda esta polémica, a sua reação relativamente a isso, Sr. Presidente? Muito obrigado. De facto, fui acompanhando
fui acompanhando a situação com atenção, e a serenidade possível, porque esses acontecimentos são mais ou menos recentes e aconteceram no seio da Assembleia Nacional, o órgão por eminência legislativo do nosso país e um órgão de soberania. Eu devo também dizer que o Parlamento é um espaço próprio para debate, diferenças de ideias, escolhas políticas, portanto, o palco por excelência para exercício da democracia. E essas diferenças são comuns, podem ser comuns. É preciso que se encontre a solução. E nós temos a Constituição da República e temos o próprio regimento aprovado pelos deputados da Assembleia Nacional para conduzir a sua orientação em casos de situações de divergência e encontrar soluções. Nós tivemos na Assembleia Nacional situações e dossiês, como disse, muito importantes. Tivemos a substituição da Presidente da Assembleia, tivemos a situação da composição da Comissão Eleitoral Nacional, nós tivemos a necessidade de ver os órgãos que depois iriam validar as eleições, o controle das eleições, tivemos a aprovação do orçamento, num período com eleições marcadas e que todos esses atos deveriam seguir o seu funcionamento normal. Portanto, o que eu posso fazer é dizer que são questões de foro interno na Assembleia aos quais o Presidente da República, mesmo na qualidade de o garante do bom funcionamento das instituições, não se deve imiscuir. Deixar que o foro próprio resolva. Caso não, sim, pudesse haver intervenção. Foi resolvida, as soluções foram encontradas no meio das divergências. Portanto, o apelo que eu faço é que as senhoras deputadas e os senhores deputados da República, na Assembleia Nacional, nunca fechem o espaço de diálogo, para que se encontre sempre as soluções mais airosas para o funcionamento do país. E, sendo o que aconteceu, espero que assim continue e que a Assembleia continue a ser aquele espaço vivo de debate, de divergências, mas de soluções para o bem do nosso país. Entretanto, Sr. Presidente, o senhor é acusado de estar por detrás de tudo quanto aconteceu na Assembleia Nacional nos últimos dias. A sua reação? Sabe, eu vou dizer algo na nossa língua materna que é muito fácil de se perceber. A falar, olá manga sadocha, kazuge kubudo. E então estou preparado para essas situações todas. Sr. Presidente, estando a poucos meses do final do seu mandato, como é que considera esses 5 anos que teve à frente do país ao mais alto nível? Bom, resumindo, dizer-lhe que houve um dossiê que eu elegi e que foi transversal ao longo dos 5 anos, a Justiça. Foi onde eu mais me dediquei, foi onde eu mais intervi e foi onde eu mais tentei para que nós tivéssemos uma justiça melhor, internamente e mesmo no cenário internacional. Eu dediquei um período, quase um ano inteiro, creio que foi 2024, sobre o tema família, com grande enfoque, com intervenções públicas, encontros, muitos deles, lembro-me que um deles também aqui, neste mesmo espaço, onde congreguei e reuni todas as congregações religiosas de São Tomé e Príncipe. Bom, eu penso que esses assuntos vieram ao cotidiano e, de alguma maneira, estando no cotidiano, trazem à colação a melhoria, o bem-estar e o conceito para que tudo quanto pode parecer algo que não tenha importância, mas a família é sustentação, a base para todo o desenvolvimento social e econômico do nosso país, porque aí se concentram os valores todos. Em 2025, o ano foi praticamente dedicado à situação do 25 de novembro. Outro dos assuntos que, muitas vezes, e eu compreendo, espera-se que o Presidente da República resolva o caso. O Presidente da República não pode, não tem poderes para resolver este caso. O poder em São Tomé e Príncipe é um poder partilhado. E, sendo partilhado, há de haver respeito pelos diferentes órgãos de soberania nas suas atuações, como está consagrado na Constituição. Mas foi onde eu mais intervi, onde mais diligências fiz. Eu anotei aqui um resumo, e eu vou-vos ler as diligências, eu vou apresentar as diligências feitas ao longo de 2025 sobre o dossiê 25 de novembro, para que as pessoas percebam que é polêmico e incomodativo
E eu tenho pena que ele não esteja ainda resolvido, porque isso vai nos ajudar a encontrar, inclusivamente, um outro modus vivendi nesse país. Vai aproximar as pessoas. Vamos ultrapassar certos diferentes e diferenças que nos permitirão olhar para o próximo como um irmão, como alguém que é como ele. No período de 25 de janeiro a 29 de janeiro, fiz uma deslocação rápida à República Portuguesa para me encontrar com as autoridades portuguesas. Encontrei-me com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, os dois ainda em funções neste momento, para encontrar apoio e suporte como lidar concretamente com esta situação, tendo em conta que há muita semelhança na gestão do país, ou digamos, na nossa forma de gerir o país com a portuguesa. Há até quem compara as nossas constituições como sendo praticamente semelhantes. De lá trouxe ideias, trouxe recomendações e trouxe também comigo na bagagem como poderíamos ter esse apoio por parte da República Portuguesa e das suas autoridades. Isso foi partilhado também com as nossas autoridades. No dia 17 de abril, reuni o Conselho de Estado sobre a Justiça e com enfoque no 25 de novembro, para não só partilhar isso e encontrar caminhos. A 8 de maio, tive um encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal de Segunda Instância sobre o 25 de novembro para ir ultrapassando e, de facto, encontrarmos a forma de resolver esse problema. No dia 28 de maio, desloquei-me às Nações Unidas e fui acompanhado com a Sra. Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, para lá, no Peace Building, que é um departamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, fazer uma apresentação do Estado de Justiça de São Tomé e Príncipe e como é que nós pensamos encontrar apoio para a resolução do caso 25 de novembro. Em setembro, reuni-me com o senhor Presidente do Tribunal Constitucional, a senhora Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, para perceber o recurso que a Procuradoria-Geral da República havia interposto e que estava adormecido naquela instituição e quais eram as razões para não se resolver o problema. No dia 9 de outubro, também, no encontro alargado, onde estiveram o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, a Presidente interina do Supremo Tribunal de Justiça, Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, Ministra do Estado de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ministro da Defesa e Ordem Interna e membros do Tribunal Militar, para o 25 de novembro. 15 de outubro, realizei a reunião de alto nível sobre a justiça com enfoque no 25 de novembro. Esta reunião incluiu parceiros de cooperação, Nações Unidas, Ordem dos Advogados, o bastonário da Ordem dos Advogados. Nós tivemos os tribunais militares e todas as autoridades, incluindo a senhora Presidente da Assembleia Nacional, porque tudo quanto se foi fazendo, percebemos que a Assembleia teria que intervir para alterar algumas coisas e nós podermos começar o julgamento. No dia 5 de novembro, para fechar este ciclo, recebi em separado todos os partidos políticos com assento parlamentar sobre o 25 de novembro. Todos eles fizeram declarações à saída daqui. E hoje, para vos dizer que apraz-me saber que a Assembleia Nacional há uma diligência que foi feita e que nos próximos dias irá se debruçar sobre este assunto, analisar e tomar algumas decisões legislativas que permitam, finalmente, começar-se o julgamento sobre o 25 de novembro. Isso deixa-me, de alguma maneira, aliviado. Portanto, este foi o percurso de 2025, respondendo assim por alto e às questões sociais todas que o nosso país tem. É importante ainda fazer mais algo para que este julgamento se faça antes do final do seu mandato? Sim, comigo poderão contar sempre para melhorar a aplicação, a execução da justiça em São Tomé e Príncipe. Tudo vai depender do resultado da análise e da eventual aprovação da lei que sair da Assembleia, promulgá-la aí sem qualquer hesitação. Sr. Presidente, na guisa desta pergunta do meu colega, bem, portanto, em função de tudo quanto foi dito pelo Sr. Presidente, quer o acontecimento com
o ex-conselheiro e essa questão que se referiu a instantes de 25 de novembro, isto belisca um pouco a sua imagem e também o propósito de uma eventual recandidatura? Acho que as coisas, por muito que se queira trazer a colação, a relação entre as coisas, elas são totalmente diferentes. Eu não me pronunciei ainda se serei candidato. Eu sei que caso o faça, serei escrutinado pelo povo, e também é uma ocasião de relembrar as pessoas. Quem vai eleger o próximo Presidente da República é o povo, são os eleitores. Ninguém escolhe antecipadamente quem quer que seja. Se o povo quiser votar no candidato A, B, C, o que souber, é o povo, o soberano, que tomará essa decisão. Portanto, se me candidatar, é claro que eu serei escrutinado pelo que fiz e pelo desempenho que tenho feito em nome de Santo Tomé e Príncipe, dentro e fora do país. E não por essas questões de politiquices, algumas delas encomendadas, algumas delas orientadas, e nós sabemos como é que é. Portanto, isso tudo há de passar ao lado. Sr. Presidente, acredita que os resultados das próximas eleições gerais que o país vai conhecer serão determinadas pela resolução do caso de 25 de novembro? Também. E é um caso que marcou muito a sociedade santomense. Repara, este caso marcou e qualquer sociedade africana. E nós nos revemos numa sociedade africana, no modo de vida africano, habituados à cultura de chefias, habituados à relação de família, à boa vizinhança, são próprios do ambiente familiar africano. E quando, reparem como é que nós veneramos a morte, faz parte de nós, africanos. E quando há mortes de forma muito estranha, que acontecem, que podiam ser evitadas, recorde-se, na manhã do dia 25, a informação que eu, na qualidade do primeiro magistrado da nação, recebi é que estavam todos vivos, ninguém estava morto e estavam todos, digamos, detidos. Ninguém estava morto. Vieram a morrer depois. Portanto, é preciso esclarecermos. As informações de que eu disponho e a própria sociedade dispõe hoje não são as informações que eu dispunha naquele dia. Portanto, é normal que, no contexto de qualquer intervenção, as informações daquele dia não podem ser comparadas às informações que temos hoje. É claro que não sabemos. Eu não posso acusar ninguém, não posso condenar ninguém, mas mostrei-vos que não deixei de lutar, de trabalhar para esclarecer. Isto sim, isto temos que fazer. Nós temos que saber o que aconteceu, por que aconteceu, para o bem de Santo Tomé e Príncipe, que coisas dessas não voltem a acontecer. O ex-primeiro-ministro, nas últimas declarações que fez a nível do coisa, envolveu o nome de muita gente, incluindo o seu. Como é que reage a isso? Bom, de facto, eu não sei lhe dizer como é que eu reajo, mas uma coisa é verdade. Essa intervenção claramente deixou-nos a entender que esse senhor sabe muita coisa. E é preciso esclarecermos isso. E mais não digo. Bem, nós vamos terminar, mas eu queria, portanto, sair um pouco da nossa situação interna. Portanto, neste momento, o continente africano está, portanto, a refletir sobre a escolha do seu candidato para o mais alto cargo das Nações Unidas. Se, de facto, São Tomé e Príncipe está a pensar numa possível, no apoio, no quadro da concertação, quer a nível da União Africana, quer mesmo quer a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, se, eventualmente, que candidatos daqueles que vão se posicionar a quem São Tomé e Príncipe poderá apoiar para o futuro caso, já que compete, é a vez da África assumir, creio, o continente africano, portanto, este cargo. Sim, São Tomé e Príncipe não deixará de dar o seu contributo. É uma questão que analisaremos ao nível dos diferentes órgãos do poder no país,
embora eu seja ou desempenhe as funções de mais alto magistrado da nação e tenha sobre mim a cotutela das relações internacionais, nós consertaremos. Porque, ao nível do continente, nós temos melhorado muito a forma de lidar com as questões internacionais. Primeiro, ao nível das sub-regiões. Depois das sub-regiões, nós tentaremos ver ao nível da União para que possamos apresentar e aparecer com candidaturas únicas, fortes, para evitar dispersão de votos. E tem sido assim ao nível da CAC para muitos dos cargos. É verdade que ainda não atingimos a perfeição, ainda não atingimos aquele nível que gostaríamos, porque ainda acontecem coisas que às vezes nos parecem um bocado estranhas. Recentemente na CAC nós vimos, mas na União Africana também há muito trabalho a fazer, porque o continente está dividido em sub-regiões e cada vez mais elas têm uma força determinante na decisão também da União Africana. E eu penso que nós partiremos desta forma para termos um candidato forte e que seja elegível e que nos represente bem ao nível do continente. Sr. Presidente, da minha parte, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, recentemente, na sequência dos últimos acontecimentos em São Tomé e Príncipe, teria defendido que o país devia ser suspenso da CPLP. Enquanto Presidente da República, o que é que... Bom, eu não gostaria de comentar declarações provenientes daquele país, de qualquer membro ou de qualquer autoridade daquele país, até porque o que todos pedimos como país amigo, irmão, é o regresso à ordem constitucional. Portanto, não faço comentários, assim como também não farei comentários quanto à indigitação do representante da União Africana, porque São Tomé e Príncipe não se revê nessa indigitação, não foi contactada, não se revê. Portanto, tudo quanto se passa, só espero que aconteça o melhor para a Guiné-Bissau e o seu povo e que o regresso à ordem constitucional se faça o mais rapidamente possível. Recordando, para regressar um pouco atrás, o Presidente acompanha as ações do governo, aliás, tem encontro, creio, semanal com o Sr. Primeiro-Ministro. Nos últimos tempos, o país viveu situações sociais um pouco difíceis, como a questão de energia, a questão de água. Como é que avalia o desempenho do governo a nível internacional? Bom, eu não vou avaliar o governo, até porque eu tenho trabalhado diretamente com o governo, e quando digo diretamente, eu tenho encontros semanais e muitas vezes, mais do que uma vez, com o chefe do governo, que é primeiro-ministro. E também teremos a oportunidade, dentro de 6, 7 meses, o próprio governo ser avaliado, escrutinado também nas urnas pelo seu desempenho. E a questão da energia é algo muito importante e que abalou a nossa sociedade, tenho que reconhecer. E eu tenho que também reconhecer o desconforto que a falta dela causou e ainda causa, porque ela não está reposta na sua plenitude. Tenho essa consciência e até, de alguma maneira, agradecer a resiliência da nossa população em relação a isso. Levou muito tempo, ou está a levar muito tempo. Mas também tenho que reconhecer que eu estou ao corrente do trabalho que o governo está a tentar fazer para resolver de forma sustentável. É preciso nós percebermos isso. De forma sustentável para que nos próximos anos nós não voltemos a viver situações de falta de fornecimento de energia elétrica para o nosso dia a dia. E essa forma sustentável, o que eu espero é que o governo agora seja mais diligente, menos ingênuo, mais exigente e possa, de facto, até ao final do ano, cumprir aquilo que o trabalho que estão a fazer. Porque se nós cumprirmos, nós teremos no último trimestre deste ano, mais de 50% da nossa produção energética será de forma sustentável, reduzindo os custos de aquisição de combustível, custos de manutenção de geradores, porque eles funcionarão para fazer o complemento da necessidade para termos. E repara, o que está a ser feito aqui tem que ser multiplicado, pelo menos na região autónoma. E, mais tarde, pensarmos
numa forma também de autonomizar o Ilhéu das Rolas, que é habitado. Mas neste momento é trabalhar para que a ilha mãe, a ilha maior, que é onde há maiores dificuldades. Como disse, é um processo que criou bastante desconforto pelo tempo que levou e nós espero que o Governo, como disse, com a sua diligência, com aquilo que eu sei que é o seu trabalho, consiga, de facto, minimizar de forma clara, de forma segura, o fornecimento de energia elétrica a todo o país. Sr. Presidente da República, acredito que tocamos em todos os aspectos. Bem, não será em todo porque não é tempo suficiente, mas não sei se quererá ainda acrescentar mais alguma coisa. Bom, agradecer a vossa presença e dizer de uma forma clara que o país espera de nós todos união, espera de nós todos foco, contributos. Eu costumo dizer, sobretudo ao nível das conversas com os diferentes membros dos partidos políticos, dizer-lhes que a situação que nós vivemos hoje, nós temos que olhar para ela de forma positiva. Quem sabe cantar, cante. Quem sabe dançar, dance. Quem sabe trabalhar pedra, trabalha a pedra. Mas todos ponham a mão. Vamos construir o nosso país. Fizemos 50 anos, celebramos da forma como celebramos, mas foram os nossos 50 anos. Nós não vamos querer, nas próximas décadas, voltar a dizer não se conseguiu, não se conseguiu. Vamos conseguir. Eu acredito que vamos conseguir. Há coisas muito boas que se têm conseguido no meio de tanta dificuldade. E há aqueles todos que pensam que, de facto, o país pode funcionar melhor como um feudo. Esqueçam. Não é possível. Enquanto eu puder, trabalharei para isso. Eu sei que os santomenses todos quererão uma república democrática, com princípios e valores democráticos, para que nós possamos almejar um futuro mais risonho para todos. Os que estão em São Tomé e Príncipe, os que estão na diáspora e até os estrangeiros que conosco contribuem e labutam no seu dia a dia. Portanto, vamos a isso e eu espero que nós possamos fazer de São Tomé e Príncipe um país muito melhor para o bem de todos nós. Muito obrigado. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.